Um bom dia, uma boa tarde para você que nos assiste no nosso momento de reflexão. O assunto de hoje é São João, festa de São João. Afinal de contas, é 24 de junho. Qual a origem da festa de São João, daquilo que hoje nós comemoramos e lembramos como festa de São João? Eu sei que a resposta que eu vou dar aqui, ela é muito curta e superficial e tem outras teorias ou outras histórias ainda. Dizem que no hemisfério norte, acima da linha do Equador, há muito tempo atrás, isso ainda em períodos pré-cristãos, celebravam-se rituais da fartura e o culto era um culto pagão, culto à fertilidade. Alguns povos faziam isso. A Igreja Católica, em algum momento, ela estabeleceu 3 datas homenageando 3 santos. O Santo Antônio no dia 13 de junho, o São João no dia 24 de junho e São Pedro no dia 29 de junho. Uma das intenções é que, com essas celebrações, homenageando esses 3 santos, se desconstruísse, por assim dizer, aquela cultura pagã, paganizada que tinha entrado também ou estava presente na Igreja Católica. A verdade é que eles não conseguiram, aquela cultura estava tão enraizada nas pessoas que eles não deram conta, a Igreja não deu conta de ressignificar ou de mudar aquilo. O que a Igreja faz então? Ela deixa a festa como tal, só que ela põe então ali aqueles 3 santos, dos quais nós falamos agora, e ela dá um outro significado para a mesma festa. E ela passa então a ter um outro colorido, uma outra intenção, por assim dizer. E no Brasil isso muda ainda mais, porque daí trabalhou-se a questão dos regionalismos que temos aí nesse país continental, e ainda foi acrescentado também todo esse detalhe do viés caipira, que na nossa cultura ou no nosso meio isso é muito forte. Lembrar a festa de São João é lembrar alguma coisa caipira, comidas típicas regionais e tal. Mas enfim, voltando ao nosso nome, ao nome da festa, São João. Quem foi esse João? E qual é o legado que esse homem, essa pessoa da história deixou? Pois bem, João é um personagem da Bíblia, o João Batista. O João Batista levava esse nome porque ele tinha no seu ofício batizar pessoas, e essas pessoas eram batizadas como um sinal de arrependimento. Aí a pergunta: arrepender-se do quê? Arrepender-se por quê? Por que alguém precisa se arrepender? O arrependimento sempre pressupõe alguma outra coisa anterior. A gente só se arrepende de algo que a gente quebrou ou transgrediu, de uma regra, de uma lei, de alguma coisa que deveríamos ter observado e não observamos. Então, por isso, a necessidade de arrependimento. As pessoas com quem o João convivia e que ele batizava e para quem ele anunciava a necessidade de arrependimento eram judeus. E nós sabemos que os judeus são um povo muito religioso. Aliás, além disso, eles eram considerados ainda também o povo de Deus, lá do Antigo Testamento. E daí a pergunta: como pode ou como precisam o povo de Deus, como precisam eles de arrependimento? Afinal de contas, eles não são o povo de Deus? Pois aí que a gente se engana, porque a religião, ela não resolve o nosso problema. O arrependimento do qual o João falava era de que entre Deus e nós há uma ruptura, e essa ruptura não se resolve com religião, com levar a sério os mandos ou as orientações de uma religião. A nossa ruptura, ela não é moral, ela também não é de alguma outra dimensão. A nossa ruptura com Deus e pela qual nós precisamos, ou em função da qual precisamos arrependimento, é uma questão espiritual.
E isso, quem resolve, quem desfaz essa ruptura, é exatamente aquele que o João vinha anunciar, que é o Senhor Jesus. Então, quando nós lembramos São João, deveríamos e devemos lembrar de que é um chamado ao arrependimento. Arrependimento do quê? Nós estamos separados, quebrados em relação a Deus. E quem refaz, quem reconstrói, quem faz a ponte entre nós e Deus, esse é Jesus. Venha para Jesus, arrependa-se do que você é. Não estou falando moralmente, mas espiritualmente. A Bíblia diz que estamos separados de Deus por conta da nossa natureza pecaminosa. E aceite Jesus no teu coração e terás vida nova. Um abraço para você.